Olá, já estamos de volta ao vivo, agora recebendo a Morgana Bertoldi, advogada, que veio ao nosso programa. Muito obrigado, querida, prazer em recebê-la novamente. Igualmente. E ela traz um assunto que é muito interessante, que é o lixo. Nos últimos dias tem se falado muito no lixo em Rio do Sul com relação à cobrança da taxa de recolhimento de lixo, que teve um aumento muito expressivo, não só a taxa, IPTU, etc. e tal, mas a taxa teve um aumento também expressivo e se discute muito esse dinheiro que está sendo pago para a coleta e destinação do lixo. Em função disso, a gente vai discutir com a Morgana quais são as políticas públicas hoje empregadas no Brasil e as leis que regem essa questão da coleta e também destinação do lixo. Morgana, a gente está pagando caro, pagando muito para recolher e destinar o lixo. Esse valor é correto? Não estou nem discutindo o valor aqui, nem esse aumento, mas por que se paga tanto pelo recolhimento e destinação de lixo? Então, Chico, nós temos vigorando desde 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela veio como uma inovação legislativa para quê? Para que nós exterminássemos os lixões dentro do nosso país, transformando ele em um país em desenvolvimento, em linhas de países de primeiro mundo, e que a gente também contribuísse para a inclusão social, para a questão de regularizar a situação dos catadores e dar melhores condições de vida. E o que aconteceu? Desde 2010, então, a gente tem um programa mais acelerado, os estados, os municípios vêm se preocupando com essa questão. Em 2014, o estado de Santa Catarina recebeu o título como o primeiro estado que eliminou os lixões do estado de Santa Catarina. Nós não temos mais aquele lixão, vamos recordar um pouco como tinha lá no Alto Progresso. Você chegou a conhecer o lixão aqui de Rio do Sul, lá em cima no Alto Progresso? Sim. Aquele era o lixão. Isso era um lixão. O que era? Levava-se o lixo, se jogava o lixo, ele ficava a céu aberto e aí era um Deus nos acuda. Isso já não existe mais em Rio do Sul, porém já não existe mais em nenhum município do estado, é isso? Exatamente. Santa Catarina conseguiu esse título de que hoje todos os nossos municípios catarinenses, eles já condicionam os lixos em aterros sanitários. Certo. Mas aí o que acontece? Aí, esse condicionamento do lixo no aterro sanitário é que vem aumentando a nossa taxa de coleta de lixo. Porque tem um custo. Porque tem um custo. Ou seja, eu estar vinculado a um aterro sanitário, eu não entrego o lixo de graça para o aterro sanitário. Eu tenho o custo de entregar o lixo. Isso é calculado via tonelada, então determinadas toneladas de lixo é que vão determinar qual é o custo mensal que eu tenho com o aterro sanitário, bem como nós ainda não temos um aproveitamento desse lixo, nós continuamos produzindo muito lixo, nós não temos hoje uma logística reversa que tem funcionado e também nós temos pouco incentivo à coleta seletiva. Vamos lá, vamos mastigar o negócio aqui. O que acontece? O lixo que sai de Rio do Sul, sai de Laurentino, sai de Agronômica, de todos os municípios do Alto Vale, tem que ter um aterro sanitário como destinação. Porém, esse aterro sanitário pertence a empresas, certo? Essas empresas têm o custo de produzir esse aterro sanitário e manter esse aterro sanitário. Para receber esse lixo, essa empresa cobra. Ok, você quer colocar o teu lixo da tua cidade no meu aterro sanitário? Beleza. Então vamos lá, quanto é que vocês coletam de lixo por ano? Em média tantas toneladas. Ok, tantas toneladas, isso tem um preço calculado, para botar no meu aterro você vai pagar tanto. Aí o prefeito, puxa, tem que pagar, né? Eu tenho que mandar esse lixo para algum lugar, tem que ser no aterro sanitário, né, registrado e liberado pelas autoridades da área da saúde ou do meio ambiente no estado. Aí, como o nosso lixo, o que acontece também? Por que é caro? Quanto mais lixo, mais caro fica. Se eu tenho 20 toneladas por ano, é só um número para ter uma ideia, eu vou pagar sobre 20 toneladas. Se eu tiver 15, o preço é menor. Se eu tiver 10 toneladas, menor ainda. 5 toneladas, menor ainda. Mas como é que faz para reduzir esse peso do lixo, já que as cidades não estão diminuindo, estão aumentando, a população aumenta? Como é que a gente faz para que o nosso lixo não seja num volume tão grande? Ou seja, fazendo coleta seletiva, o que não acontece também. Exatamente, porque a própria política nacional de resíduos sólidos, ela prevê que a gente aplique a coleta seletiva. E a coleta seletiva, o que acontece? A gente consegue
separar o resíduo sólido, que Certo. é passível de reciclagem, Certo. do rejeito, que é aquele que eu não tenho mais como reciclar. Então, a coleta seletiva, ela é o primeiro passo para quê? Para eu poder definir qual é o lixo reciclável. Dentro da coleta seletiva, nós temos a participação da população, porque segundo a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, eu como consumidora, como pessoa física, como produtora de lixo, tenho a obrigação de separar o meu lixo, para estar participando desse processo. Nós incluímos também os próprios catadores de lixo, que vão poder trabalhar nos centros de triagem. Então, já nos municípios existem centros de triagem. E o que acontece? Nos centros de triagem, os municípios têm um problema que muitas vezes os catadores pegam qualquer tipo de lixo, lixo que vem fora do município, lixo que é rejeito, e aquilo acaba encarecendo também. E nós temos a responsabilidade das empresas também, Chico, para trabalhar a situação da logística reversa. O que é a logística reversa? Todo produto que ele é feito, ele passa por um ciclo de produto. Ou seja, desde a matéria-prima até a sua confecção, até a sua embalagem, até a sua venda e até a sua destinação final. E nós, como consumidores, participamos desse ciclo. Certo. Então, a própria lei vem instituindo o quê? De que o poder público, a sociedade em geral e o setor privado trabalhem em conjunto para que nós temos uma logística reversa, um maior número de produtos que possam ser aproveitados. Exemplo clássico de logística reversa é quando eu devolvo o PET do refrigerante. Certo. Que já teve alguns anos com as garrafas de vidro, que nós já tivemos esse sistema. Então, essa logística reversa ainda falta implantar. E isso nós não estamos conseguindo evoluir nesse sentido. Ou seja, essa garrafa PET, ela voltaria para a indústria que a transformaria novamente em outro produto. Exatamente, um reaproveitamento, para que ele não se torne lixo, porque nós temos o produto tem que ser fabricado, mas quanto mais nós tivermos reaproveitamento, menos lixo a gente vai gerar. E é bom lembrar de que lixo é aquilo que realmente não tem como se aproveitar. E se você pegar, se eu tivesse aqui, né, uma lata de lixo cheia, não cuidada, não separada, uma lata de lixo normal, de famílias normais, eu pegar esse lixo, derramar aqui e vir alguém com experiência na seleção desse lixo, a gente viria que ao final, o que é lixo mesmo, que não é aproveitado, é a menor parte. É a menor parte. É o menor volume, menor peso, porque aí você vai ter as questões orgânicas que você pode reaproveitar, você vai ter os recicláveis que você pode aproveitar, e tudo isso não dá prejuízo e dá lucro, na verdade. Então, aquilo que realmente não é mais aproveitado, que é lixo, é muito pouco. Só que no Brasil não se faz isso ainda, né? Ou seja, nós somos um estado livre de lixões, mas não quer dizer que Santa Catarina está livre também do não aproveitamento real daquilo que as pessoas estão colocando. E como fazer com que isso mude? É só culpa do governo municipal, estadual, ou nossa também? Ah, mas eu quero reciclar. Tudo bem, eu quero reciclar. Eu tenho consciência ecológica e social. Eu vou separar o meu lixo. E aí, o que eu faço com isso? Quem é que vai coletar esse lixo? Aí vem a parte do Estado, é isso? Exatamente, porque na verdade é um ciclo. Então, pessoas físicas e jurídicas e o próprio poder público vão ter que estar integrado. Então, primeiro, tem que ter uma campanha de educação ambiental para que as pessoas entendam qual é a importância de eu fazer a reciclagem, fazer a minha separação entre material reciclado, entre o meu material orgânico, que eu posso utilizar inclusive para compostagem, e entre o rejeito, que é aquele que eu não vou mais aproveitar. Então, eu fazendo essa reciclagem, eu tenho que ter a empresa que é concessionária do serviço, que faça essa coleta também, de forma seletiva. Eu tenho que ter os centros de triagem, que aí a gente inclui a situação dos catadores, que vão poder fazer essa triagem. Eu tenho esse material para poder disponibilizar para as empresas de reciclagem. E isso também vai me trazer um lucro, porque se eu vou vender, se eu vendo parte desse lixo, não só para o aterro sanitário, mas se eu vendo para uma empresa de reciclagem, eu tenho um dinheiro que volta. E aí eu tenho a questão dos aterros sanitários, que mantém aí a situação toda ambiental, para que não seja poluído, que tenha a destinação correta daquele lixo que realmente é o rejeito que eu não tenho como utilizar. Bem, isso é um país ideal, mas não o real. O real é aquilo que a gente vive hoje. O que a gente faz hoje? Jogamos tudo fora, tudo no saco do lixo.
reclamamos quando não é recolhido e reclamamos quando vem uma taxa de lixo desse tamanho. E aí jogamos a culpa lá no prefeito e na prefeitura. A gente não está aqui defendendo ninguém. Estamos dizendo qual a real participação e responsabilidade de cada um. Essas campanhas de educacionais, de conscientização, cara, na minha opinião, elas são, não que mal feitas, não são bem aproveitadas. Por quê? Eu acredito no água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Você conhece essa frase, todo mundo conhece. O que quer dizer isso? Não adianta eu pegar uma semana e fazer uma campanha de uma semana de conscientização de destinação de lixo. Não vai adiantar. Por que não vai adiantar? Em uma semana não vai surtir efeito, porque eu tenho que criar essa consciência pelo menos em uma ou duas gerações de pessoas, né? O meu filho e o meu neto, começando comigo, o meu filho e o meu neto deverão ser educados para que quando chegue o meu bisneto, essa consciência já esteja incutida no dia a dia das pessoas. Senão não adianta. Não adianta. Campanha de uma semana não adianta. Infelizmente, é essa política que a gente ainda não tem aplicada, que é o quê? Uma boa educação ambiental, uma educação ambiental constante, porque como você pontuou, Chico, de nada adianta eu fazer um programa de uma semana nas escolas e esquecer essa uma semana. E também nós temos uma outra situação que a legislação vem cobrando bastante da iniciativa privada, que é hoje, para mim, fazer a minha licença ambiental, dependendo da empresa que eu tenho, eu já tenho que apresentar o plano de gestão de resíduos também. Isso é legal. Para que a própria empresa, não só a pessoa física, mas também a pessoa jurídica, já venha trabalhando com o seu próprio lixo. Porque nós temos lixo industrial das mais diversas formas. Nós temos a destinação do lixo que é considerado perigoso, que também tem uma outra situação, que é o lixo da saúde, que é outra destinação que a gente tem que dar. Mas, por exemplo, você falou no lixo da saúde, é interessante, eu estava lembrando desse lixo tóxico, etc. e tal, entre eles o lixo da saúde. Se você vai numa farmácia, você vai num hospital, né, por obrigação já tem uma destinação em empresas que recolhem esse lixo. Esse lixo já é dividido dentro da farmácia, já é dividido dentro do posto de saúde, já é dividido dentro lá do hospital, do pronto-socorro. Eles já são divididos e esse recolhimento são feitos por empresas profissionais da área, certo? Mas daí tem o lixo da minha casa, o remédio que eu não consumi todo o remédio que eu boto no lixo. Seja frascos com medicação, com produtos tóxicos que eu, de maneira irresponsável, boto no lixo comum e vai, porque ele não vai ser peneirado, ele não vai ser reciclado, ele não vai ser separado e vai direto lá para esse aterro sanitário. O que é uma coisa muito, muito, muito perigosa. Então, na tua opinião, o que falta é o quê? São campanhas mesmo de esclarecimento para que, no fim lá, a gente tenha uma questão ambiental melhor, mas também tem uma diminuição de custos, né? Exatamente. O que eu acredito que esteja faltando, na verdade, Chico, é essa integração de poder público e iniciativa privada, de nós termos campanhas efetivas que funcionem, que nós temos planos de gestão municipal que funcionem também, porque hoje a AMAV, ela já tem aprovado o Plano Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos, mas cada município também tem que ter o seu plano de gestão. Certo? E os planos de gestão de resíduos sólidos, eles são imprescindíveis para que o próprio governo federal mande verbas para a gente aplicar a questão da coleta seletiva, para a capacitação dos catadores, a formação de cooperativas para fazer essa triagem do lixo. Então, o que acontece? Nós temos hoje que incentivar essa união de poder público e iniciativa privada para que a gente trabalhe melhor a questão da coleta seletiva, e bem como essa conscientização, além do que os municípios trabalhem nos consórcios intermunicipais. Porque às vezes eu estou levando o meu lixo lá para a cidade tal, quando eu poderia fazer um consórcio municipal entre os municípios vizinhos e isso sair muito mais barato para o município. Né? Nós não temos hoje, deixa eu lembrar, cara, a gente acaba ficando meio louco com tudo, mas o nosso lixo de Rio do Sul não vai para o Alto Vale, se eu não estou enganado, ele sai daqui, né? Se eu não estou enganado. Hoje tem uma empresa que faz esse recolhimento, mas ela também acaba colocando esse lixo para uma outra empresa que também faz isso. Então, e acaba tendo esse custo, né? É longe, tem que levar,
tem que levar esse lixo até lá, por isso aqui a sua conta do lixo está tão alta, né? Exatamente, porque cada vez mais isso vai encarecendo. Nós temos a quantidade de lixo que encarece, a situação do transporte que vai encarecendo, porque nós não temos um aterro sanitário aqui perto, então tem todo o custo para levar. Tem as empresas que são as concessionárias de serviço de coleta de lixo, que também têm as suas despesas. Então, tudo isso é uma cadeia. Por que a minha taxa de coleta de lixo está aumentando? Está tão cara. Porque eu não tenho uma boa coleta seletiva, porque a quantidade de lixo está aumentando e porque cada vez mais a gente está encarecendo o custo para levar para o aterro sanitário. E para encerrar aqui a nossa conversa, se não começar agora, isso vai ficar pior ainda pior daqui a uns anos, né? Porque esses aterros vão começar a ficar impraticáveis em regiões, porque eles têm um tempo também de trabalho pós a saturação desse aterro, né? E cada vez mais o lixo aumenta, as populações não estão diminuindo, estamos aumentando. Então, o que fazer com esse lixo que virá por aí? Querida, muito obrigado pela sua preocupação e com as informações que você traz com relação a isso. Porque o que a gente sempre comenta aqui no programa é que a gente tem que arranhar o assunto, né? Para quê? Para que a pessoa que está, puxa, é verdade, esse negócio do lixo aí, se eu não começar a fazer a minha parte também, não vai rolar, não vai acontecer nada. Muito obrigado pela tua presença. Eu agradeço também, Chico, a oportunidade e fica aqui o nosso apelo para que as pessoas pensem no seu lixo. Não só quando a taxa de lixo aumenta, mas pensem na sua responsabilidade no processo também. Que a coleta seletiva é uma coisa tão simples e às vezes nós não damos bola para ela. É uma questão de costume. Exatamente, é cultural. Então, praticar essa cultura de estar separando lixo, não só pelo custo, mas pelo processo todo que envolve. E também a questão de consumo, né, Chico? Exato. O excesso do consumo. Excesso de consumo. Exato. Então fica aí o meu apelo a todos que estão nos assistindo, que repensem o seu lixo realmente em casa. Até mesmo porque os recursos desse planeta são limitados. Haverá um momento em que haverá uma estagnação dos recursos do planeta. E aí? Não é para mim não, mas lá para os nossos tataranetos vão sentir esse peso. Obrigado, querida. Muito obrigada. Prazer em tê-la aqui, a nossa Morgana Bertoldi, advogada. Voltamos amanhã. Até lá. Tchau.